Olá, olá, vamos lá, continuando aqui na nossa quarta questão do sétimo exame de ordem. Temos muito caminho pela frente aí, temos muita coisa para resolver, tá bom? Vamos direto aqui à questão, depois a gente entra no bate-papo aí no finalzinho aí. A situação aqui é que Maurício, ele é um jovem de classe alta e rebelde, sem escrúpulos, a questão vem dizendo isso aí, e ele conhece uma pessoa, começa a namorar com uma tal de Joana, e Joana é moradora de área de risco, hipossuficiente, aquela coisa toda. E eles resolvem passar um final de semana juntos. E Maurício vai a vários restaurantes caros e vão para hotéis caros. E em vez de ficar uma noite, ficam 2 noites, postergam a sua estada. E pronto, no final das contas, Maurício paga em espécie a estada ali R$ 18.000. A estada todinha naquele período deu R$ 18.000 e ele pagou em espécie. E, e vem dizendo a questão que no dia anterior, em dias anteriores, ele trocou com sua mãe um cheque no valor de R$ 20.000 e a mãe dele deu o valor de R$ 20.000 em espécie e ele pegou e deu o cheque para a mãe, tá bom? A situação, o contexto da situação problema é isso aí. Aí a pergunta vem, Maurício e Joana cometeram algum crime? Vamos partir logo para a Joana. Joana não cometeu crime algum, ela não sabia de nada da situação. Joana apenas estava namorando com Maurício e embarcou na onda dele e ela com menos poder aquisitivo, pouco poder aquisitivo, baixo poder aquisitivo, e ela embarcou nessa situação todinha. E então ela não cometeu crime algum, não tem conduta, não tem dolo, culpa, nada enquadra, né, no sentido de responder por crime a Joana. E Maurício no caso, por ele ter trocado um cheque, por insuficiência sem provisão de fundo, né, insuficiência de fundos, Maurício ele acaba podendo se enquadrar ali, praticou o crime de estelionato, previsto no artigo 171, num caso aqui pra gente, no 171, inciso 6, 171, inciso 6, sendo que a OAB botou 171 caput. Por isso que eu quero ver com o senhor para comentar essa situação, porque o 171, o 6, que incorre na mesma pena do caput, que emite cheque sem suficiência de fundos, né? Sem suficiente provisão de fundos em poder de sacada, ou frustra o pagamento, né? Então o Maurício está ali enquadrado também no inciso 6. Eu colocaria ali inciso 6, na minha visão, na minha ótica ali. Mas a OAB botou somente 171 caput, tá? Então ele enquadraria ali. Aí continua a pergunta para desenvolver uma tese defensiva em relação a Maurício. O artigo 181, a gente vai lá para o artigo 181 do Código Penal, ele fala que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo de consta, e tem um inciso 2 que fala em prejuízo de ascendente ou descendente. Tá? E tem a sequência lá. Então ele cometeu um crime em prejuízo da sua mãe. E nos crimes lá previstos do título. Qual o título? Crimes contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio. Então o crime contra o patrimônio lá está no 55 até o 180A. O que ocorrer lá, cometer um crime. Aí vamos chegar lá na frente depois, para depois não confundir. Que dentro do 55 tem crime de roubo lá. Então vamos com calma nessa situação, muita calma nessa hora. Do 155 até 180A são crimes contra o patrimônio. Então, tiver previsto ali crime contra o patrimônio, ele tem a chamada, ele está isento de pena amparado pelo Instituto da Escusa Absolutória. O termo tem que botar na prova. Ele é isento de pena, previsto no artigo 181, inciso 2, pela escusa absolutória, ou pelo Instituto da Escusa Absolutória, previsto no artigo 181, inciso 2, porque o crime foi cometido do estelionato, que não houve violência, não houve grave ameaça nessa situação toda, tá bom? Então ele está amparado pela chamada escusa absolutória. Na pergunta 2, caso Maurício tivesse entrado na casa lá da mãe com a arma de brinquedo, ameaçado, e pego esses R$ 20.000, ele estaria amparado pela escusa absolutória? Amparado, né? A pergunta fala que seria diferente a situação? Sim, seria diferente a situação. Totalmente diferente, porque Maurício não estaria amparado pela escusa absolutória, porque no próprio dispositivo, um pouco mais abaixo aqui, no 183, inciso 1, não se aplica
os dispositivos dos artigos anteriores, que é o artigo 181 e 182, não se aplicam, não se aplica esse dispositivo, né? Não se aplica esse dispositivo se o crime for cometido utilizando-se o quê? Se for de roubo ou de extorsão. Em geral, quando houver emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se o crime for previsto contra o patrimônio, verifique que roubo e extorsão é crime contra o patrimônio, está enquadrado lá do 155 ao 180. Mas o próprio dispositivo que nós estamos lendo, ele exclui, se houver crime de roubo ou de extorsão, ou que haja violência ou grave ameaça, não pode ser amparado pela escusa absolutória. Daí a questão é bem relevante nesse sentido. Nós temos que ficar observando esse sentido aí. Então, nesse caso, não. Ele irá responder por roubo, porque ele empregou, mesmo que uma arma de brinquedo, ele não pode entrar na majoração lá do roubo. Só para um detalhe, não podemos enquadrar Maurício na majoração de emprego de arma de fogo, que a pena é aumentada de 2/3, a violência, ameaça exercida com emprego de arma de fogo, lá no artigo 157, parágrafo 2º-A. Não pode majorar, porque o emprego da arma de fogo não majora o crime de roubo. Ele apenas é suficiente para tipificar o crime de roubo, porque houve o emprego de ameaça ou violência à pessoa. Então, tem que ficar esperto nesse sentido, que arma de fogo, de brinquedo, no caso, é de brinquedo, ou simulacro, não majora o crime, apenas tipifica no caput do 157. Entendeu? Essa situação aí seria totalmente diferente. O Maurício responderia pelo crime de roubo, previsto no artigo 157, que ele utilizou de violência, não estaria amparado pela escusa absolutória, previsto no artigo 181, inciso 2, ele estaria enquadrado lá no artigo 183, inciso 1, que lá fala que não é aplicado a escusa absolutória do 181, porque ele utilizou-se de violência, de ameaça. No caso, a questão veio falando de ameaça, ele utilizou-se de ameaça, tá bom? Questão bem legalzinha, bem boa, de resolver a escusa absolutória, só para termos ciência, caiu no 25 também, nesse 25 exame de ordem. Então, pode cair novamente lá para o 31, tá bom? Vamos para frente aí. Se gostou, dê o joinha, dê o like. Se não gostou, dê o dislike, bote no comentário e vamos ver o que nós podemos aprimorar, fazer sintonia fina. E que você que não se inscreveu, se inscreva também, se inscreva, tá bom? Vamos junto aqui, para frente, sempre para frente, sempre. Fique com Deus e até o próximo encontro.